amores, tudo bom com vocês? Hoje nós estamos aqui dando continuidade ao nosso estudo Mulher Cheia de Graça. Mas antes de nós estarmos entrando no estudo de hoje, não se esqueça de estar se inscrevendo aqui embaixo e de também estar deixando o seu like aqui para nós, porque isso nos ajuda muito com o crescimento do canal e também para que mais pessoas possam ter acesso a esse estudo que você tem feito. Não esqueça de compartilhar nas suas redes sociais. Isso vai levar para que outras mulheres também possam ser abençoadas, assim como você tem sido abençoada através desse estudo. Então, como vocês sabem, o nosso livro base desse estudo, Mulheres Cheias de Graça, é o livro da CPAD, Disciplinas da Mulher Cristã, que é da autora Bárbara. Ele é um livro muito bom, ele é um livro que tem uma leitura muito acessível, é um livro que não te deixa com dúvidas no que ele fala. Então, eu recomendo muito esse livro para vocês, justamente além de recomendar, estou fazendo um estudo com ele já justamente porque eu realmente aprendi muito com ele, aprendi muita coisa com ele, Deus falou muito comigo, Deus usou muito esse livro para me mostrar algumas disciplinas que eu estava errando, que eu precisava botar em prática, algumas que eu nem sabia que eram disciplinas da nossa vida, Deus me mostrou através desse livro. Então, eu recomendo muito esse livro aqui. Se você que tá aí tá formando a sua biblioteca, você gosta de comprar os livrinhos e saber quais são bons, esse aqui é da CPAD, Disciplinas da Mulher Cristã, é um ótimo investimento para você, mulher. Então, hoje nós vamos entrar na abinha alma, nós vamos falar sobre a postura da piedade. Então, quero que você anote aí, pegue sua Bíblia, marque também lá na sua Bíblia, Filipenses 2, do 10 ao 11, que diz assim: para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, esse é o nosso versículo base para esse tema que nós vamos estar trabalhando hoje, a postura da piedade. Dentro desse tópico que nós vamos estar trabalhando hoje, eu coloquei o nome do estudo de palavra proibida. E algumas de vocês vão me entender o porquê que eu coloquei essa palavra, assim, esse assunto de palavra proibida, e outras, muitas vão querer, vamos dizer assim, debater e dizer que realmente não é assim. Outrora estimava-se uma virtude, transformou-se em algo ofensivo. Um assunto totalmente desprezado por muitas mulheres. E por que essa palavra proibida, ela se tornou ofensiva para nós, ela se tornou um assunto desprezado? Por que isso aconteceu? Por que ficou tão ofensivo às mulheres cristãs, em vez de ser a parte da sua identidade? Por que essa palavra fez isso na vida de muitas mulheres? Esse modo de pensar, ele se iniciou junto com um movimento chamado feminismo. Não só se infiltrou-se na sociedade, como também infiltrou-se no meio evangélico, no meio das mulheres cristãs. E essa palavra ficou ofensiva não só para as mulheres da sociedade, mas ficou também ofensiva às mulheres de dentro da casa do Senhor. Essa palavra, ela é desprezada, esse assunto é pouco falado, porque não só as mulheres que não conhecem a palavra do Senhor a desprezam, como as mulheres que se dizem filha do Deus Altíssimo também as desprezam. Quando fizemos o Evangelho centro, a fonte da nossa piedade, você tem que fazer o Evangelho a fonte da sua piedade, como a gente ouviu no estudo passado, que o Evangelho é a fonte primária nossa. Então, quando nós fizemos o Evangelho centro, a fonte da nossa piedade, temos que começar a ter uma postura e exalar piedade.
E por que que eu tô demorando tanto para falar essa palavra? Por que que eu já não disse que palavra que é essa? Por que que ela se tornou tão ofensiva? Porque eu quero que você entenda, primeiramente, que não são palavras minhas, não são palavras da autora do livro, não são palavras da sociedade, ou do feminismo, ou do pastor, ou da líder de mulheres. Não são palavras nossas. Essa palavra é de Deus. Essa palavra vem da palavra do Senhor. Foi Ele que escreveu ali. Por isso que nós precisamos urgentemente aprender sobre submissão. Agora você pode imaginar muitas mulheres virando o rosto quando se fala a palavra submissão. Não condeno ninguém, não julgo ninguém por isso, porque eu também não aceitava essa palavra. Quando eu não entendi o que é a submissão, porque chega um ponto que só se fala de submissão em referente ao casamento, em referente marido e mulher. Mas não o porquê da submissão ou como é que Deus botou a submissão, qual é a intenção dele com essa submissão. Então ela se tornou uma palavra tão proibida que hoje em grupos de mulheres, em pregações para mulheres, a gente não vê se falar sobre este assunto. Mas se você, mulher, antes de nós continuarmos, mas se você quer sim ser essa mulher piedosa, você não quer ser mais uma no meio da multidão. Você quer ser diferente. Você quer exalar o perfume de Cristo na sua vida, na vida das outras pessoas. Se você quer realmente fazer o evangelho o centro da tua vida, a partir de hoje você vai ter que encarar essa palavra submissão com outros olhos. Tu vai ter que começar a olhar como Cristo olha. Tu vai ter que começar a ver como Deus a desenhou para ser. E não como a sociedade, como as coisas lá fora circular falam sobre ele. E começar a ter perspectivas de Deus na nossa vida. Eu tomei uma decisão, eu não quero ser igual a todo mundo. Eu quero ser diferente. Eu não quero viver um evangelho onde eu vou molhar só os meus pés. Eu quero mergulhar profundo em lugares profundos na presença do Senhor. E para mim poder chegar lá, eu tenho que passar por essa palavra que é tão proibida de se falar, que muitas mulheres ignoram. Você tem que chegar no fundo do que é submissão bíblica. Então lá vamos nós mergulhar no que é submissão. Muitos de nós têm um entendimento um pouco distorcido quando se fala de submissão. Querendo ou não, muitos têm distorcido a palavra submissão, o que ela significa, como é que se procede. Muitas pessoas têm distorcido. Muitos entendem assim quando se fala sobre submissão. Casamento, a relação da mulher com o seu marido. Tem a ver, mas não é tudo isso. Só isso não é submissão. Ou com o papel da mulher na igreja. Também tem a ver, mas não é só isso submissão. E as pessoas resumem a submissão a esses dois tópicos. No casamento, a relação nossa com o nosso marido e a nossa relação na igreja, com o nosso papel na igreja. Então as pessoas acabam tendo uma visão distorcida de um assunto que é tão rico e tão importante na nossa vida. Principalmente nós, mulheres que estamos aqui, querendo ser mulheres cheias de graça, mulheres que realmente fazem a diferença. A chamada submissão é muito mais profunda do que podemos imaginar. Para começar, o que significa submissão? É render-se a uma autoridade de outra pessoa. Eu acredito que isso todo mundo mais ou menos já entenda, que é render-se à autoridade de outra pessoa. Mas a submissão, ela é muito mais profunda do que simplesmente eu me render à autoridade do meu esposo, eu me render a autoridades na igreja. Não é só isso, é muito mais profundo. E quando eu comecei
a entender, a estudar sobre isso, eu comecei a ver o quanto eu pecava contra Deus, não entendendo o que era submissão, porque eu achava que simplesmente a submissão era no meu casamento, ou era em relação a um cargo, ou era em relação a uma coisa que eu fizesse na igreja, mas não. A submissão amorosa à soberania de Deus começa por aí. A submissão é uma atitude amorosa à soberania de Deus. É claro que a autoridade a qual temos que nos entregar é a autoridade de Deus. Então comece aí. Submissão, se você não entender essa parte, não adianta você querer ir lá fazer submissão em outro lugar que você não vai fazer, não. Você tem que entender que a primeira pessoa que você tem que se render é Deus. É a Ele que você deve toda a sua submissão. O Evangelho nos revela a verdade que Jesus é o Senhor, como você pode estar vendo lá em Filipenses 2, do 8 ao 11. A mensagem da Bíblia, ela é clara. Jesus é o colocar nossa vida em submissão. Essa é a chave para ser uma mulher piedosa. Então, hoje nós estamos aqui para falar dessa palavra tão proibida, tão mal falada, vamos dizer, no nosso meio de mulheres, que era para ser bem mais falado. Então, hoje eu quero que você entenda que a primeira submissão que você vai aprender, a primeira coisa que você vai entender é que você não está se submetendo a qualquer pessoa, você está se submetendo a Deus. Então, primeiramente, você tem que entender que tudo que você fizer agora, a partir de hoje, a primeira pessoa que você vai se render é a Jesus. Porque Ele é o Senhor. A Ele você vai se submeter. Não é a homens, é a Deus. Então, quando você cumpre qualquer coisa da palavra, que você obedece, você está se submetendo primeiramente a Deus. Depois ao homem, em relação àquilo que você vai fazer. E muitas pessoas distorcem isso. Se eu não conseguir me submeter a Deus, eu não vou conseguir me submeter a ninguém. Deus vai me pedir N coisas na palavra, Ele vai me falar muitas coisas, ao quais eu vou ter que abaixar a minha cabeça, vamos dizer assim, e obedecer. E se eu não conseguir entender que a submissão começa em Deus, eu não vou conseguir trabalhar com ela em área nenhuma da minha vida. Eu preciso entender que, primeiramente, eu preciso me render a Jesus. Eu preciso me submeter à palavra de Deus. Eu preciso parar de ser rebelde e ser submissa ao Senhor. Submetendo-se à ordem de Deus. Meninas, parte da nossa rebelião contra Deus é o desejo de ignorar o plano dele. Quando nós ignoramos o assunto submissão, quando a gente não vai a fundo nesse assunto, a gente ignora, a gente está sendo mulheres rebeldes ao plano de Deus. Porque não foi o homem que inventou a palavra submissão. Não foi o teu pastor que falou sobre submissão. Não foi a tua pastora que falou como é que você teria que agir em relação à submissão. Foi Deus. Então você precisa entender que viver em submissão à ordem de Deus é essencial para viver sobre o seu senhorio. Se você não entender que você tem que viver assim, a sua vida vai perder o sentido. Submissão é o conceito fundamental para podermos entender, pois todos são chamados. Submissão é o conceito fundamental para podermos entender, pois todos são chamados a se submeter. Homem, mulher, criança, jovem, adolescente, mais velho, todos são chamados. Isso você pode ver lá em Tiago 4, do 7 ao 10 e Hebreus 12, do 9. Todos os crentes, todos são chamados à submissão. Então, nós temos que parar de olhar a submissão apenas como em relação ao meu casamento, em a minha relação com o meu marido. Eu tenho que começar a olhar a submissão ela por inteiro. E a primeira coisa que você precisa ver é que você, como crente, é chamada a se submeter a Deus.
Crentes que não sabem se submeter à autoridade, não sabem se submeter também a Deus. Então, nós temos que aprender. Não é agora, do dia para a noite, que a gente aprende isso. Não, a gente vai aprendendo todos os dias. Porque o nosso corpo, nossa alma, ela vem com cargas de conhecimento circular, de coisas que a gente aprende lá fora. Então, a gente tem que começar a rebobinar a nossa fita para poder começar a botar a palavra do Senhor no meio, no centro de todas as nossas decisões. Nossa tendência é agradar a nós mesmos, não é mesmo? Assim, a submissão é algo que temos que aprender. Querendo ou não, a gente tem essa tendência de querer agradar eu mesmo, de olhar para o meu próprio umbigo, de olhar para mim mesma. Mas eu tenho que aprender a submissão. E ela é algo que se aprende. Você tem que buscar, você tem que ter um esforço diligente para aprender sobre submissão. Mas como submeter-se a Deus? Submissão aplica-se a toda a área de nossa vida. Com isso, começamos a restaurar o Evangelho ao seu lugar legítimo. Então, quando começamos a aplicar a submissão e entender sobre submissão, nós começamos a colocar o Evangelho no lugar certo, no centro de nossa vida. Essa submissão é uma escolha contínua e diária dos caminhos de Deus acima dos nossos. Por isso, você tem que fazer essa escolha. Assim como Maria fez lá a escolha, ela escolheu. E ela escolheu a melhor parte, não foi? Assim você tem que escolher a melhor parte, você tem que optar diariamente por escolher os caminhos do Senhor, o que a palavra de Deus diz, o que ela fala, em vez daquilo que tu pensa que é. Sabe aquela frase assim, ó, mas eu acho, eu tenho pavor dela. Eu não tenho que achar nada, quem tem que achar é a palavra. Eu tenho que ir lá na Bíblia e ver o que a Bíblia fala sobre aquilo ali. E não, eu acho. Eu não acho nada. A Bíblia me dá a direção, por isso que ela é luz para o meu caminho. Então a gente tem que começar a aprender que nós temos que colocar em primeiro lugar a palavra de Deus, para que nós possamos começar a nos submetermos a Deus. Vamos olhar para Jesus. Aprendemos com o exemplo de Cristo. Quer ver? Pega a sua Bíblia, deixa eu pegar aqui minha Bíblia, para nós abrirmos juntas. No livro de Hebreus, pegar a Thompson, onde que está mais próxima de mim aqui. Hebreus, no capítulo 5 e no versículo 7, que diz o seguinte, deixa eu botar mais para cá, assim, o qual, nos dias de sua vida terrena, tendo oferecido com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que podia livrar da morte e sendo ouvido por causa da sua piedade, o qual nos dias de sua vida terrena, tendo oferecido com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, sendo ouvido por causa de sua piedade. O que nós aprendemos com esse exemplo de Jesus? Vamos ver. Em primeiro lugar, nós aprendemos que até o Filho de Deus orou sobre obedecer. Ele orou, você viu ali que ele orou para obedecer. Ele ora sobre obedecer. E nós devemos orar sobre obedecer. Se o Filho de Deus orou sobre esse tema, obedecer, quanto mais nós que somos falhos e pecadores. Nós precisamos aprender com esse exemplo de Jesus. Nós precisamos orar sobre obedecer a palavra. Segundo lugar, o que a gente aprende aqui com Jesus? O Pai ouviu a oração por causa da submissão reverente de Jesus. Então, ali, Jesus estava orando sobre obedecer e o Pai ouve ele porque ele era submisso ao Pai. Então, olha o quanto é importante essa palavra e o quanto o inimigo tem roubado de nós por nós achar que essa palavra é uma palavra que ela não é para hoje, ela não é para o século 21, ela não é para as mulheres de hoje. E ela é para hoje, para todos, não só para as mulheres, mas para todos.
Mas como aqui nós estamos trabalhando, nós, mulheres, nós temos que entender que essa palavra é para hoje. Ela é para hoje, ela é para amanhã, ela é para depois de amanhã, ela é para sempre. Eu preciso entender que o Pai só vai ouvir as minhas orações por causa da minha submissão reverente a Ele, em nome de Jesus. E aí eu vou orar sobre obedecer, mas eu tenho que ser submisso a Ele. Isso você tem que gravar na sua memória, em todos os lugares. Você tem que se acostumar com essa palavra submissão e não se sentir mais ofendida por causa desta palavra. A vontade de Deus é mais importante que a nossa vida? Reflita por alguns segundos. Vamos ficar em silêncio. Você conseguiu ver no seu pensamento se a vontade de Deus é mais importante que a nossa vida? É mais importante que os meus desejos? É mais importante que o meu prazer? A vontade de Deus é mais importante na minha vida? Se dentro do seu coração você sentiu que você dá mais importância para os teus desejos e para os teus prazeres, comece a buscar Deus, para você começar a obedecer, para você sentir prazer em obedecer à vontade dele. É tão natural ser levado pelos pensamentos do mundo. Queremos tão desesperadamente manter o controle da nossa vida que esquecemos das advertências de Jesus em Lucas 9:24. Vamos pegar junto para ler? Deixa eu pegar aqui minha Bíblia. Lucas, vamos achar o Lucas aqui. Lucas 9:24. Vamos achar aqui onde é que está o 24? Aqui. Pois qualquer que quiser salvar a sua vida, perderá, mas qualquer que por minha causa perder a sua vida, a salvará. Pare por alguns momentos, por alguns instantes no seu dia e pense sobre isso. A gente anda tão preocupado em manter o controle na nossa volta, agora com tudo isso que está acontecendo no mundo afora, com essa epidemia que está acontecendo, a gente está tão acostumado a ter o controle, a gente quer ter o controle, e agora Deus está mostrando que nós não temos o controle, que nada está no nosso controle, mas sim no controle dele. E a gente tem que entender essa advertência de Jesus, que se nós quisermos nos salvar, se nós quisermos ter vida, nós vamos ter que perdê-la. Nós vamos ter que perder o controle de nós mesmos e entregar para Jesus. Na realidade, muitos de nós não perderá a vida física por causa da nossa fé no Evangelho. Como existe em muitos países, se você pesquisar um pouquinho, entrar um pouquinho lá no Google e botar, você vai ver quantas pessoas têm perdido a vida física por causa do Evangelho. Mas muitas vezes nós aqui não vamos perder a nossa vida física por causa do Evangelho, mas sim a nossa vida interior, os nossos desejos, nossos prazeres mundanos da carne. Ele nos mostra que a vontade de Deus é maior e mais importante do que a própria vida. Jesus nos mostra isso, que fazer a vontade do Pai é maior e é melhor e é mais vida. E hoje, tudo isso que eu tenho passado, que vocês sabem que eu tenho fibro, né? Então, por tudo isso que eu tenho passado, eu tenho visto que fazer as coisas para Deus está ali, está aqui hoje fazendo esse vídeo, é muito melhor eu perder o momento de eu estar lá deitada porque eu tô com dor, ou eu estar resmungando, vamos dizer assim. É muito melhor que a própria vida. Fazer isso aqui me dá um prazer, me dá uma alegria muito grande em poder compartilhar aquilo que o Senhor tem me ensinado. Então é muito maravilhoso perder a minha vida, perder a minha vontade, perder o controle de mim para ter a vida de Jesus, para cumprir a vontade do Pai. É mais importante. A minha saúde não pode ser mais importante que a minha vida com Deus.
e está com Deus. Eu tenho que fazer essa escolha. Mateus 26:39 fala de uma oração que revela o desejo intenso que Jesus tinha de se submeter à vontade de Deus. Jesus, ele tinha um desejo intenso. E nós que hoje só nos entregarmos porque Jesus já fez o mais difícil. É só nós crermos e mergulharmos. Não temos desejo de se submeter a Deus, à vontade dele. Nós botamos 1001 desculpa em relação àquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração, que o Senhor tem pedido para nós. A palavra submissão faz você se sentir um pouco à vontade. Você fica, vamos dizer assim, meio sem graça. Mas todas as disciplinas da mulher piedosa dizem respeito a submeter a sua vontade à soberania amorosa à vontade de Deus. Então, meninas, hoje nosso estudo está mostrando um pouquinho sobre o que é a submissão e para quem tu está te submetendo. Porque eu sei que tem muitas mulheres que não aceitam essa palavra na sua vida, porque ela virou uma palavra proibida, virou uma palavra que não traz, vamos dizer assim, boas coisas quando se fala em submissão. Mas hoje eu quero que você saia desse estudo entendendo que essa é a primeira chave para você entender todas as outras coisas que o Senhor quer da sua vida. É aprender a se submeter à vontade de Deus. Você não vai estar se submetendo à vontade de homens, mas sim de Deus. E você precisa inculcar isso na sua mente, que você está se submetendo à vontade de Deus e não do homem. Bom, meninas, fiquem com Deus e até o nosso próximo estudo. Beijinhos, tchau, tchau.